Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nesse vídeo de hoje vamos estudar aqui Mateus 25, a parábola das 10 virgens, de uma forma bem simples para que você venha compreender a palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo. Quer receber vídeos como esse, quer receber um devocional? Então clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Se inscreve, ativa o sino das notificações e sempre que eu postar aqui um vídeo novo, o YouTube vai recomendar para você, ok? Vamos meditar então? Fique comigo até o final, porque eu creio que esse estudo bíblico vai abençoar o seu entendimento. Mateus capítulo 25, nós vamos meditar do versículo 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. Vou colocar para você na tela. Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. Os prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, juntamente com as candeias. Bom, vamos entender aqui o significado dessas palavras e trazer aqui um entendimento já para você nesses primeiros 4 versículos. Jesus está comparando o reino de Deus com um casamento, como se tivesse ali a noiva e o noivo prontos a se casar-se. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus é a noiva. Sabemos disso. E aqui Jesus está direcionando essa palavra, essa mensagem, para a sua igreja. Esse texto de Mateus 25, ele é direcionado ao povo da igreja. Não é para o povo que está no mundo, mas o povo que está na igreja, para a noiva. E exatamente isso que ele faz. Ele direciona a igreja e ele dá aqui um exemplo de pessoas que vão realmente se encontrar com o noivo, que vão ser salvas, e de pessoas que infelizmente não vão ser salvas mesmo estando dentro da igreja. E ele declara que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. O que significa a palavra insensata? Despreparada, que não estavam atentas. E 5 eram prudentes. E as insensatas pegaram as suas candeias. O que são candeias? Lâmpadas, né? Em algumas traduções, você vai ver que a palavra candeia significa lâmpada. Era uma lâmpada à base de azeite. Mas não levaram o óleo consigo, não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as candeias. Então ele compara aqui a igreja com 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa preparado para a volta do Senhor e outro tipo de pessoa despreparada. E já temos aqui um primeiro entendimento que eu quero colocar para você. Eu coloquei assim, ó. Essas 10 virgens representam a igreja que está esperando a volta de Jesus, como eu acabei de explicar para você. Mas infelizmente nem todos que estão na igreja estão sendo vigilantes para a volta do Senhor. Por que eu coloquei essa palavra vigilante? Porque você vê, tinha 5 que eram vigilantes, que estavam preparadas. Caso faltasse a luz, o azeite, elas tinham reserva. E as outras 5 não. As outras 5 não tinham azeite reserva. O que isso significa, trazendo para as nossas vidas? Significa a presença de Deus, do Espírito. Nós precisamos estar em todo o tempo na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Não podemos deixar faltar esse azeite, que é o Espírito Santo, que é a presença do Senhor. Porque quem deixar faltar o azeite, quando o noivo vier, vai ficar, não vai subir. E você vai entender durante o decorrer desse estudo o que eu estou te explicando aqui. Então, logo de início, entendemos que essas 10 virgens representam a igreja. Então, é uma mensagem para a igreja, para todos nós. Seja pastor, seja obreiro, seja diácono, presbítero, não importa o cargo eclesiástico, a função, seja até um membro. Essa mensagem é para a igreja do Senhor. E para a gente entender melhor, ainda coloquei uma referência bíblica aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Diz assim, ó: portanto, não durmamos como os demais. Quem são esses demais? Aqueles que já estão no mundo. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam de noite. Essa noite aqui significa trevas. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, somos da palavra, da luz, né?
Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então quem é da palavra, quem é da luz, tem que ser o quê? Sejam sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete e a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Observe essa parte, ó. Deus não nos destinou, ou seja, o Senhor não destinou você, meu irmão, minha irmã, para a ira, para a condenação, pelo contrário, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vontade do Senhor é salvar a sua igreja. A vontade do Senhor é salvar o seu povo, é que o seu povo seja salvo. Mas não é o fato de estar na igreja que você tem a salvação. Não é o fato de você frequentar uma certa denominação, participar do culto, talvez você até dizima, oferta, você vai até com uma certa frequência, mas isso não é o suficiente. Você precisa andar em espírito, ser cheio do espírito. Não pode faltar o azeite. Esse azeite que esse texto está nos ensinando é o Espírito de Deus, é a presença de Deus. E o Espírito de Deus só habita naqueles que realmente vivem em santidade, que procuram viver de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que a palavra ensina. É isso que o Senhor espera da minha e da sua vida. Então, se você quer realmente ser uma noiva preparada, uma igreja preparada para a volta de Jesus, como está escrito no texto, você precisa estar cheio do azeite e ainda ter o azeite reserva, ou seja, estar preparado para a qualquer momento o Senhor voltar e você subir com Ele para a glória eterna. Amém? Vamos continuar então em nome de Jesus. Mateus 25, versículos 5 ao 7, diz assim: O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias, as suas lâmpadas. Então aqui Jesus conta, dá o exemplo que o noivo demorou para voltar. E não é o que parece que estamos vivendo, irmãos? Se você fala para alguém, Jesus vai voltar, tem pessoas que vão até zombar de você, que não acreditam. Tem pessoas que vão duvidar, você está ficando louco. Essa conversa é antiga. Porque aparentemente parece que está demorando. Quantas pessoas já falaram que Jesus vai voltar? Mas isso pode acontecer a qualquer momento. E outra, Jesus pode voltar de duas formas. Ele pode voltar em glória, em esplendor, nos céus, como está escrito, ou você pode partir. Você pode ir embora desse mundo, você pode morrer a qualquer momento, tanto eu como você. E aí Jesus voltou para essa pessoa que morreu. Então é importante nós termos esse entendimento. E foi exatamente o que eu coloquei aqui sobre esse versículo, do versículo 5 ao 7. Para muitos, acreditar na volta de Jesus é loucura. Mas mais um dia isso vai acontecer e vai ser tarde demais para alguns. Isso é uma grande verdade. Ainda que as pessoas venham achar que seja loucura. Era igual Noé. Noé falava que havia um dilúvio, que a terra ia acabar em água, as pessoas zombavam dele. Se você ler a história de Noé, você vai entender o que eu estou te falando. Mas um dia chegou, o dilúvio chegou e a sua família foi salva. E todo aquele povo foi destruído. Infelizmente. E foi exatamente essa referência que eu coloquei aqui, ó, Lucas 17, do 26 ao 27. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Não foi isso que aconteceu? Na época de Noé, as pessoas estavam vivendo a sua vida de qualquer jeito. Ninguém se preocupava em buscar Deus. E hoje em dia não é muito diferente. Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, não é muito diferente. Quantas pessoas não estão nem aí? E o pior, estão dentro da igreja. Isso que é mais triste. E não estão preocupados com a sua salvação, com a sua vida. Pensam, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito nessa conversa. É claro que a salvação é de graça, Jesus pagou um alto preço, mas você precisa viver em santidade. Você precisa viver na prática da palavra de Deus. Isso é importante você entender. Então, devemos vigiar. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã. Assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer também. E pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento que Jesus pode voltar. E devemos estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. Amém?
Vamos continuar. Fica até o final. No final eu vou estar orando por você, ok? Vamos continuar o texto aqui. Agora do versículo 8 ao 10. Diz assim: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, do seu azeite, pois as nossas candeias, nossas lâmpadas, estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas, vou repetir, as virgens que estavam preparadas, vamos trocar essa palavra virgem e colocar a igreja que estava preparada, entraram com ele para o banquete nupcial, ou seja, para o casamento, para as bodas do Cordeiro, e a porta foi fechada. Meu irmão, isso vai acontecer, é muito forte. A igreja que está preparada é a que vai subir. E quando eu falo igreja, não falo de templo, eu falo de pessoas. É claro que você congrega numa igreja, é importante você congregar, mas você deve estar preparado para a volta do Senhor. Você não pode deixar faltar o azeite. Aqui, 5 delas deixaram faltar o azeite. Foram atrás de óleo em cima da hora. Ou seja, viveram uma vida despreocupada, viveram uma vida sem a preocupação do reino eterno, da salvação. E aí, no momento em que o noivo voltou, ficaram para trás. E isso vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Infelizmente. É triste, mas é uma verdade. É o texto e são palavras do Senhor Jesus que está nos declarando isso. E foi esse o entendimento que eu coloquei aqui. Deixar faltar o azeite, que é o Espírito, é viver uma vida sem comunhão com o Senhor. Não deixe faltar, meu irmão. Não deixe faltar o Espírito Santo na tua vida. Não deixe faltar a presença de Deus. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da presença do Espírito Santo. Amém? Só para a gente entender, eu coloquei uma referência bíblica. Em Mateus 7, 21, 23. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Olha aí. E em teu nome nos expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas palavras aqui são para pessoas que estão na igreja. Quem que expulsa demônio? Quem que faz milagres, opera curas? Não são os servos de Deus? Então, você vê que o texto está falando para pessoas que estão dentro da igreja, meu irmão. E nós devemos estar atentos. Nós devemos vigiar. Não pode faltar o azeite. Essas pessoas aqui que expulsaram demônios, profetizaram, fizeram grandes milagres, elas até fizeram isso pelo dom de Deus, que é irrevogável, que Deus dá, Deus não tira. Mas deixaram faltar o azeite, que é o principal, a presença do Espírito Santo, a comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar agora aqui, o versículo 11 e 13, diz assim: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade, é que não os conheço, como a gente acabou de ler ali. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Como a gente leu em Mateus 7, 21, a mesma palavra. Eu não os conheço. Meu irmão, quem ouvir isso de Jesus vai ficar muito decepcionado, achando que ia subir e não subiu. E era isso que Jesus estava aqui querendo transmitir. Na realidade, é isso que ele quer transmitir com esse texto. Esse é o entendimento que eu extraí desse texto, que eu queria compartilhar com você. E para a gente finalizar, vou colocar essa explicação. Todo cristão que vive uma vida pautada na palavra aguarda com anseio o retorno do Senhor. Todo cristão que tem realmente uma vida de compromisso, que está ali vivendo uma vida certinho, de acordo com a palavra, procura ser fiel. Não estou dizendo que é cristão perfeito, não existe pessoas perfeitas. Mas essa pessoa, ela aguarda com anseio o retorno do Senhor. Porém, quem ainda vive uma vida dupla e sem compromisso com a palavra, corre o risco de ficar para trás. O que é viver uma vida dupla? É aquela pessoa que ela ainda não se decidiu realmente a servir, a seguir Jesus por completo. Ela é duvidosa, ele é duvidoso. Amém? Então, medita mais sobre esse assunto, sobre essa palavra. Eu creio
que você aprendeu aqui algo da parte de Deus. Alguma coisa o Espírito Santo falou com você. Eu tenho certeza. Devemos cuidar da nossa salvação. Não deixe faltar o azeite. Ah, meu irmão, minha irmã, não deixe faltar o azeite. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Pelo contrário, você tem que transbordar azeite. Aonde você passar, você ali ser uma pessoa que leve a palavra de Deus, que você venha fluir na vida das outras pessoas. Essa é a vontade do Senhor. E quando o noivo voltar, você vai subir com uma noiva preparada, adornada para o Rei dos Reis. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse estudo bíblico. Eu creio que o Senhor falou o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa. Senhor Jesus, abra o entendimento dele e dela. Fale mais, Senhor, o coração dessa pessoa. Pai, e que a gente possa estar preparado, Senhor, para a tua volta. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento, até no momento desse vídeo aqui, Pai. O Senhor pode voltar. Senhor, queremos estar preparados. Ajuda-nos, Pai, a estar na tua presença, a viver em santidade, a viver em comunhão com o teu Espírito. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém? Graças a Deus. Se você gostou desse estudo bíblico, dessa meditação da palavra, deixa aqui o like, é muito importante, meu irmão, minha irmã. Clica aqui e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Compartilha aqui, ó. Clica aqui no botão compartilhar e manda para aquela pessoa. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.